A palavra que eu separei para nós hoje, ela se encontra no livro de Mateus, no capítulo 22. É uma passagem, né, é uma muito conhecida, né, eu acredito que todos nós já tenhamos, a oportunidade de escutar, né, essa mensagem, de em algum momento até mesmo pregar essa mensagem. Porém, às vezes alguns equívocos acabam acontecendo a respeito dessa palavra, a respeito daquilo que Jesus queria propor para a gente aqui em Mateus, no capítulo 22. Então, ela começa dizendo assim, a partir do versículo 15: Então os fariseus saíram e começaram a planejar um meio de enredá-lo em suas próprias palavras. Enviaram-lhe seus discípulos, juntamente com os herodianos, que disseram: Mestre, sabemos que é íntegro e que ensinas o caminho de Deus, conforme a verdade. Tu não te deixas influenciar por ninguém, porque não te prendes à aparência dos homens. Guarde bem essa frase que os herodianos e os fariseus estavam falando para Jesus. Ó, tu não te deixas influenciar por ninguém, porque não te prendes à aparência dos homens. É o versículo 17, continuando, dize-nos, pois, qual a tua opinião? É certo pagar o imposto a César ou não? Mas Jesus, percebendo a má intenção, lhes perguntou: Hipócritas, por que vocês estão me pondo à prova? Mostrem-me a moeda usada para pagar o imposto. Eles mostraram um denário. E ele perguntou: De quem essa imagem e esta inscrição? De César, responderam eles. E ele lhes disse: Então, deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Eh, Ao ouvirem isso, ficaram admirados e, deixando, retiraram-se. O que é o mais importante para nós, irmãos? É que provavelmente você já ouviu essa mensagem, provavelmente você já ouviu essa frase: ó, dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. Muito provavelmente você ouviu essa mensagem no momento de oferta, no momento onde era o momento de contribuição, né? O momento ali onde nós vamos partilhar e compartilhar, né, da nossa unidade como igreja, né, através dos dízimos e ofertas. Porém, né, essa mensagem, ela não é uma mensagem que diz a respeito a dízimos e ofertas. Ela não é uma mensagem que diz respeito à contribuição. Se a gente pegar o contexto do que está acontecendo aqui em Mateus capítulo 22, a gente vai ver que Jesus, primeiro, ele dá a parábola das bodas. Primeiro, ele faz um apanhado a respeito da festa do casamento, do banquete do casamento. Então, Jesus ele está apontando para o fim, apontando para a sua volta, apontando, né? Então, esse sermão de Jesus, essa perícope que a gente leu aqui, esses versículos que a gente leu, ele tem um teor muito mais escatológico do que dizimológico e ofertológico, né? Vamos dizer assim. Essa mensagem não está falando de contribuição. Essa mensagem ela está falando a respeito dos fins dos tempos. E o mais interessante, algo que nós precisamos entender é que os religiosos e os herodianos, né? Então, ali dois tipos de pessoas, dois grupos de pessoas, e que hoje se tá na nossa cara, né? Os herodianos, que representam o governo, que representa as autoridades constituídas, né? E os fariseus, que são os religiosos, por muito têm se aliado, por muito tem se juntado para quê? Para ir de contra ou para tentar provar o Senhor em alguma coisa, né? Muito tem se debatido hoje. Ah, que cor que Jesus era? Jesus era negro? Ah, não, Jesus era negro, né? Eu já vi alguns perfis essa semana que chegaram ao absurdo de falar que Jesus era uma mulher, poderia ter sido uma mulher, né? Não, mas Jesus é negro porque gente, alguém já viu algum judeu negro? Uma pergunta. Não tem, não tem. Ele pode ter, sim,
a pele escurecida, queimada pelo sol, tipo a minha, mas Jesus ele não era negro, Jesus era judeu. Então, hoje a gente vê muito isso, uma parte da igreja e uma parte, do governo, do estado se juntando e deturpando tudo aquilo que o Senhor tem falado, né. Esse tempo atrás eu tive uma experiência com o João Otávio, meu menino, né, que um rapaz onde a gente estava, ele estava com uma tatuagem de um astronauta, e aquela imagem chamou muita atenção do meu filho, né, e por vezes o João Otávio ia até a tatuagem. O João Otávio, ele tem 2 anos e 9 meses, e ele conversava com o rapaz, e ele ficava: "Nossa, tatuagem. Ah, o Atonauta, o Atonauta". Ou seja, ele foi atraído por aquela imagem. Naquele momento, o Senhor ele ministrava ao meu coração a respeito de qual imagem nós temos exposto para a sociedade que tem feito ela se atrair a nós ou ela repelir a nós como igreja. Então, nós, enquanto igreja, qual imagem nós estamos mostrando? Qual imagem nós estamos, expondo para as pessoas? Só que tem um porém enorme. Quando o Senhor falava isso comigo, eu comentei com a minha esposa, ela falou assim: "Então, Luiz Otávio, o problema é nós vivermos pela aparência, vivermos a fim de agradar as pessoas, vivermos a fim de agradar o irmão mais rico, que dá o dízimo maior, agradar o irmão que, né, que tem um talento a mais, agradar as outras pessoas, a gente cria uma imagem e a gente foge daquilo que a palavra tem, daquilo que a palavra é. Então, o que que acontece? Os principais ali, os herodianos e os fariseus, eles foram até Jesus e eles falaram para Jesus: "Olha, eu sei que você não se deixa influenciar por ninguém, então o seu dom, o seu talento, as suas posses, elas não influenciam quem o Senhor é. Não influencia. Você pode ser o cara mais rico, você pode ser o cara mais bonito, você pode ser a pessoa mais educada, isso não influencia quem o Senhor é para nós. Isso ele não se deixa influenciar por nada. E outra coisa ele fala: "Porque você não prende a aparência dos homens". Você não se prende a isso, você não se prende à imagem, você não se prende a essa aparência. Então, em nome da aparência, o que nós temos feito nos nossos altares, nas nossas igrejas, gente, isso é muito sério. Ontem nós tivemos uma reunião na igreja e o nosso pastor aqui, ele trazendo a pauta a respeito de Efésios, capítulo 4, quando o apóstolo Paulo ele vai listar ali os dons ministeriais, os dons de profeta, os apóstolos, mestres. Gente, em nome destes títulos, as igrejas e o povo hoje têm feito, sabe, coisas mirabolantes, tem feito malabarismos no altar, no santo altar do Senhor, a fim de quê? De apenas chamar atenção, de manter uma aparência de santidade, de manter uma aparência que aqui Deus age, que só aqui Deus opera, só aqui Deus está. E em nome disso, nós temos visto hoje igrejas com um sincretismo religioso enorme, igrejas que se dizem cristãs, mas são místicas, igrejas que trazem para dentro do altar, para dentro da igreja, enganando o povo com misticismo. Aí, né, para o meu contexto, eh, para o meu contexto cultural aqui, né, a gente mora perto, que fica relativamente perto de Aparecida, né, onde fica a Basílica de Aparecida. Então muito se fala de correntinha de Aparecida, né, o pessoal vai lá e traz as correntinhas. Então, muita gente, né, eu vejo muitos evangélicos falando: "Nossa, lá, nossa, tá com a pulseirinha da Aparecida". Mas em nome de um sincretismo religioso e para atrair pessoas, quantas igrejas hoje colocam fitinha no braço dos irmãos? Quantas igrejas hoje penduram, símbolos do judaísmo que não nos pertencem? Para quê? Para chamar a atenção das pessoas, para trazer as pessoas. Gente, nós precisamos voltar para a palavra, para a centralidade da palavra. Então, quando em Efésios o apóstolo Paulo ele apresenta os dons, primeiro ele fala da unidade da igreja, primeiro ele fala da sã doutrina, depois ele vai explicando. Opa, primeiro a gente vai estar na palavra. A gente tem a sã doutrina para seguir. Opa,
Hoje, em nome de frases e nomes bonitos a respeito da Bíblia, a gente chama pessoas de apóstolo, mas apóstolos só foram aqueles que colocaram um fundamento, que instituíram algo. Hoje a gente não tem que instituir nada, por quê? Porque o fundamento já está posto, é Jesus Cristo de Nazaré. Então, o que é a profecia? É declarar a palavra. A profecia que Paulo está falando ali não é eis que te digo, não, era declaração da palavra. O mestre ensina o quê? A palavra. Então, hoje, a igreja brasileira, ela necessita urgentemente voltar para a palavra. Por quê? Porque em nome da aparência, em nome da imagem, para atrair as pessoas para si, a gente a gente tem feito sacrifícios, a gente tem oferecido nossos bezerros nos altares da igreja, só que a dívida já foi paga, o preço já foi pago. Irmão, nós não precisamos ofertar o mesmo valor do dízimo. Ah, não, você tem que pagar o mesmo valor de dízimo, o mesmo valor de oferta para você ser abençoado. Ah, para o seu esposo ser curado, você tem que dar uma oferta. Não, isso acontece em outras religiões, onde você dá um prato de farofa, onde você dá uma galinha, onde você dá um champanhe, onde você manda flor no mar para receber algo, são em outras religiões. No cristianismo, não. O preço já foi pago. Então, Jesus, ele chega para os caras e fala assim: "Espera aí, vocês estão querendo me pegar? Mas que moeda aí que vocês estão me mostrando? Me mostra aí o dinheiro do imposto". Por quê? Porque o imposto a César era um imposto específico naquela época, que só poderia ser pago com um tipo de moeda. Qual tipo de moeda? Que tinha a imagem de César. Então, se chegasse ali agora, né, Jesus fala: "Então me dá a moeda que paga o imposto". Eles deram um denário. Se eles dessem uma dracma, ali não ia estar a imagem de César, ia estar a imagem de Herodes. Então, Jesus ia falar para ele: "Espera aí, você está falando uma coisa e está fazendo outra?". Então, este imposto a César não é o imposto ao governo, é o imposto a César. Era o nome de um imposto específico, igual tem a conta de água, a conta de luz, internet, né? Então, tinha um imposto a César. E este imposto só poderia ser pago com uma imagem, só com uma moeda, que tinha a imagem de César. Então, hoje, nós não podemos mais cobrar o imposto a César esperando receber a dracma, querendo receber o talento, querendo receber outros tipos de moeda, porque aí não vai estar alinhado ao nosso discurso. O nosso discurso tem que ser o mesmo. Opa, eu pago o imposto a César com o dinheiro de César. Então Jesus vai e ele fala assim: qual que é a imagem que está na moeda? Aí os caras falam assim: uai, né? Eu acho que eles eram mineiros, né, como eu. Aí fala, eles olham para ele: uai, a imagem aqui dessa moeda aqui é a imagem de César. Jesus fala assim: boa, então vocês vão dar a César o que é de César e dar a Deus o que é de Deus. E aí a pergunta: qual moeda tem a imagem de Deus? Nenhuma imagem, nenhuma moeda tem a imagem de Deus. Mas o que Jesus estava falando ali, escatologicamente, era: os que têm a imagem de César serão dados a César, e os que têm a imagem de Deus serão dados ao Senhor. Então, se nós temos que carregar uma imagem, se nós temos que expor alguma imagem, a imagem está aqui, o fundamento está aqui, o fundamento já está posto. Nós não precisamos inventar a roda, nós não precisamos andar de joelho, orar ajoelhado no milho, carregar a cruz. A gente não precisa vestir pano de saco, a gente não precisa disso. Por quê? Porque o preço já foi pago. O preço já foi pago. Vocês, o desafio nosso é pegar aqui, após o, né, na instituição da igreja, quando a igreja é instituída ali e fundamentada ali, eu desafio os irmãos a ver o apóstolo Paulo andando com roupa de saco para ser aprovado. Não, pelo contrário, ele chega em Gálatas, ele prega em Gálatas, ele põe a igreja ali e tal, só que em pouco tempo a igreja ela começa a trazer de volta os ritos da lei de Moisés, precisa circuncidar, precisa matar bezerro. Aí você fala assim: cara, mas tão cedo, mas tão cedo vocês já abandonaram a sã doutrina e voltaram para isso.
Gente, não abandonemos a palavra, não abandonemos o que o Senhor é, não abandonemos em nome de imagem para agradar as pessoas ou para aceitar as pessoas. Não, o fundamento ele já foi posto. Nós não precisamos inventar nada, nós não precisamos eh, trazer nada de outras religiões para a gente. Não, por quê? Porque nós temos o próprio Deus ao nosso lado. Então, um alerta, né, para as nossas igrejas, que nós voltemos à palavra, voltemos àquilo que o Senhor tem dito, voltemos àquilo que é a verdade do evangelho. Hoje, infelizmente, tem sido, vergonhoso para nós ver pastores se divorciando. Pastor se divorcia hoje, amanhã está com outra igreja, já assume uma outra igreja. Aí fala assim: "Ah não, a minha antiga esposa estava me atrapalhando no ministério". Não, meu irmão, em nome da religiosidade, em nome de uma denominação, em nome de tantas outras coisas, em nome de uma imagem de uma igreja, você tem abandonado seu primeiro ministério, que é o teu casamento, cara. Então nós precisamos voltar à centralidade da palavra, aquilo que o Senhor é, aquilo que o Senhor fala, a como o Senhor age, sabe? A gente não precisa, trazer, emoção, não, e não precisa disso. Nós já temos o Senhor, nós temos a palavra dele, então que nós continuemos andando, sobre a palavra que o Senhor, eh instituiu, sobre aquilo que ele deixou para nós. Então, Deus ele tem, falado muito comigo a esse respeito, e nós tomarmos esse cuidado, e nós não, não não fugirmos da palavra do Senhor, né, e nós não sermos mais apenas uma multidão, né. A gente vai pegar lá em Lucas capítulo 19, onde o Senhor ele vai trazer, 4 o Lucas, né, ele vai descrever 4 coisas que o Senhor traz para a gente. Ele começa Lucas 19 falando a respeito de Zaqueu, né, representando que o Senhor ele traz a salvação. Depois ele vai trazer a parábola das 10 minas, que o Senhor tem recompensa para nós, mas não é uma recompensa terrena. Depois a gente vê a entrada triunfal de Jesus, né, mostrando para nós que Jesus ele veio trazer a paz, quando ele veio montado ali sobre o jumentinho. Depois a gente vê Jesus trazendo a purificação. Engraçado que nesses 4 episódios de Lucas capítulo 19, existe a multidão atrapalhando Zaqueu a de ver a Jesus, a multidão atrapalhando, ou não entendendo e rejeitando o rei na parábola das 10 minas. A gente vê a multidão, achando ruim que os discípulos estavam proclamando as grandezas de Deus. Então Jesus ele fala assim: "Nossa, se esses caras pararem, até as pedras vão clamar", né. E eu desafio vocês, meus irmãos que estão me ouvindo hoje, a ter essa indignação. Eu não quero que a minha geração seja necessário a pedra clamar, que seja necessário o tijolo cantar da parede, a madeira, né, do telhado. Não, não, que nós não sejamos mais uma multidão, mas nós sejamos discípulos, né. E depois ele vem para purificar o templo e vem mostrando Jesus virando as mesas, né. Então, que nós não fujamos da palavra do Senhor e que nós que haja disposição. Às vezes tem tanta disposição para a gente acreditar em tanta coisa que tem se inventado hoje em dia, e a gente não tem disposição para sentar e ler Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos. A gente não lê a Bíblia, a gente não lê o que a palavra diz. E aí, em nome disso, a gente fala assim: "Porque o Senhor disse na sua palavra: 'Diga-me com quem tu andas e eu te direi quem tu és'". Na onde que está escrito isso, meu irmão? Em o nome de Jesus, fala pra gente. Não tem isso na palavra. Em nome de frases de efeito, a gente: "Ah, essa frase é bonita, gostei dessa frase", mas não está na Bíblia, meu irmão. Vamos pegar, vamos ler. Em nome de uma harmonia musical, a gente canta músicas que não tem nada a ver com aquilo que o Senhor fez pra gente, com aquilo que o Senhor propôs. Cara, se eu me humilhar diante do teu altar, cara, a gente não precisa se humilhar não, porque ele já foi humilhado no nosso lugar. Ele já veio em carne, ele foi
crucificado nu. Então, tipo assim, nada que você faça vai ser. Nós precisamos entender que não é por merecimento, é por graça. É por graça. Irmão, não me tenha como incrédulo, não me tenha como chato, mas nada do que você fizer, nada do que você fizer de mirabolante perante as pessoas vai mudar quem Deus é. Por quê? Porque é pela graça e não pelo merecimento. Então, que nós voltemos ao evangelho, que nós voltemos para a palavra do Senhor e que, em nome de Jesus, a imagem que nós carreguemos, que a gente exponha, seja a imagem do Deus invisível. Aquilo que o apóstolo Paulo vai falar lá em Colossenses. Ele é a imagem do Deus invisível. Então, que nós exponhamos o Senhor, coloquemos Ele. Que nossas igrejas, quando as pessoas olharem para nós, opa, essa igreja ama, essa igreja cuida, essa igreja ela vai atrás, ela não joga as pessoas no lixo, ela ama, ela abraça, sabe? Ela cuida do perdido, ela cuida do salvo, ela é assim. Ela é uma igreja viva, ela é uma igreja que participa, e a igreja que não é chata, uma igreja que tem a simpatia de todo o povo, e todos os dias, e diariamente, eram acrescidos, eram acrescentados aqueles que iam sendo salvos. Já parou para pensar? Será que eu tenho sido um crente chato? Será que eu tenho sido aquele crente que, ou é de Deus ou é do demônio? Não, eu não quero ser porque você não é de Deus. Mas a gente aceita tantas outras coisas. Esse dia para trás, aquela a grande discussão a respeito do filho do super-homem não ser não ser, heterossexual, né, uma briga danada. E, você não pode, não pode, não pode. Aí a gente esquece que esse filho do super-homem foi gerado fora do casamento. E a gente não briga com adultério, a gente briga só com o cara que é homossexual, cara. Então, assim, que nós não polarizemos, mas que nós voltemos para a palavra, porque o propósito do Senhor, ele vai se cumprir sobre as nossas vidas, tá? Eu queria, né, eu acho que nós temos preparado para ir para essa tarde, né, esse era o objetivo, essa era a mensagem que o Senhor, tinha para nós. Eu espero, em nome de Jesus, de um dia poder estar com vocês, presente, né, graças a Deus estamos evoluindo, graças a Deus estamos progredindo nessa questão da pandemia, vacina, cura, e que em nome de Jesus um dia nós possamos estar celebrando ao Senhor juntos, né? Será um prazer estar aí, voltar a comer um cuscuz aí no Nordeste, ou um prazer vocês virem aqui comer um pão de queijo, um café, um doce de leite, e, e é isso. Eu agradeço muito a oportunidade que o Senhor nos propôs. Então, que em nome de Jesus, vocês sejam abençoados aí pelo Senhor, fortalecidos pelo Senhor. Que em nome de Jesus nós voltemos para a centralidade da palavra.